Muito bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui a aguardar que cheguem as 10 horas, está quase na hora, entretanto ainda estão a chegar várias pessoas. O webinar vai ter cerca de 1 hora, mais ou menos, não é verdade? E iremos começar em breve. Vamos só aguardar mais um ou 2 minutos. Entretanto, aproveito para partilhar as regras habituais, ou seja, vamos gravar a sessão, portanto, caso não queiram aparecer, desligar a câmara, identificarem-se com o vosso nome no vosso quadradinho de imagem, e sempre que queiram intervir, colocar a mão no ar e nas reações, aqui embaixo no Zoom, e daremos depois a palavra. Eu penso que já estamos em cima da hora. Portanto, esta workshop sobre qualidade do ar vem na sequência das que foram realizadas o ano passado, através desta parceria entre a ABAI e a Agência Portuguesa do Ambiente, que, digamos, pôs de pé este projeto, O Ar que eu Respiro, em que o objetivo é precisamente trabalhar as questões da qualidade do ar, formar e informar os alunos sobre alguns aspectos. Hoje temos um tema muito particular, que se pretende mais prático, que é a utilização da plataforma Qualar. Mas, melhor do que eu ia pedir aqui à Paula Meireles para apresentar quem vai intervir e passava-lhe a palavra. Olá, bom dia a todos. Espero que seja útil este workshop. Vem no seguimento do nosso projeto, como a Margarida já disse, que teve início no ano passado. Tivemos bastante aderência às formações que fizemos no ano passado. Esperemos que seja útil para vocês. Dizer-vos que o objetivo é obviamente sensibilizar toda a gente para a problemática da poluição atmosférica e da qualidade do ar e dos seus efeitos na saúde, e também dar a conhecer aquilo que são as possibilidades de atuação de cada um de nós para promover a sua melhoria. Aqui vamos focar-nos muito na parte da informação. Há muita informação disponível sobre qualidade do ar, ela é monitorizada continuamente no país inteiro, em estações dispersas pelo território, e essa informação está sempre disponível, e está disponível em tempo real, praticamente. E a formação de hoje vai ensinar-vos a consultar essa informação para que possam, enfim, dotar-se de mais conhecimento para saberem mais sobre este assunto. Eu sou Paula Meireles, a Margarida já me apresentou, e tenho aqui duas colegas, a Cláudia Martins, que vai aqui liderar este workshop, e a Teresa Anacleto, que estão por aí algures nos vídeos. Vamos ter também algumas perguntas de Mentimeter, mas a Cláudia fará essa introdução já quando começar a sua sessão. E eu acho que vamos a isto para efetivamente cumprirmos o horário e os senhores professores e os alunos também terem tempo de assistir na hora que têm disponível para o efeito. Obrigada e bom workshop. Temos ali uma escola básica, Júlia Barbosa, portanto temos aqui algumas turmas a assistir, era só para dar essa nota. Muito bem. Penso então que já posso iniciar aqui esta formação. Penso que conseguem ver aqui a apresentação a ser partilhada, penso que está tudo ok. Está ótimo, está ótimo. Ok, pronto, então como a Paula referiu, eu sou Cláudia Martins, trabalho na Divisão de Gestão do Ar e Ruído do Departamento de Gestão Ambiental e vou fazer-vos hoje aqui uma formação, vou dar esta formação mais com uma componente mais prática sobre o Sistema de Informação da Qualidade do Ar, que se chama Qualar. Eu não sei se desse lado
de alguma forma já estão familiarizados com este tipo de informação, com a informação sobre a qualidade do ar. Eventualmente recomendo desde já que se não têm, ou se não tiveram ainda acesso a esses materiais, que acedam ao site do Ar que eu Respiro, porque tem muitos conteúdos, nomeadamente a formação que foi dada o ano passado, exatamente há um ano, no dia 18 de janeiro de 2021, e que nessa altura procurámos entregar uma componente mais teórica sobre este tema da qualidade do ar, em que explicámos com um pouco mais de detalhe a influência da meteorologia, por exemplo, na qualidade do ar, os efeitos da poluição atmosférica, quais são as principais características dos poluentes atmosféricos, as fontes de emissão, quais são os efeitos na saúde humana. E hoje o que pretendíamos era ir um pouco mais à frente e, portanto, explicar essa componente prática, mas obviamente que essa componente prática não consegue ser bem percebida se não tiverem o conhecimento de algumas noções básicas, de alguns conceitos básicos, para depois conseguir interpretar a informação que se apresenta no Qualar. Antes de passar, como a Margarida também referiu, vai haver, e a Paula, vão haver vários momentos que vai ser solicitada a vossa interação, através do Mentimeter, com algumas questões, e a primeira questão vai ser já também para perceber que nível de detalhe é que devo de introduzir nesta explicação sobre alguns conceitos da qualidade do ar, para perceber se vocês têm de facto alguma noção do que é isto que estamos aqui a falar ou não, mas pronto, basicamente o que hoje vamos aqui apresentar é os serviços, as funcionalidades que o Qualar disponibiliza, e por isso vamos explicar um pouco mais em detalhe cada uma dessas funcionalidades e explicar também ou dar-vos a conhecer, se não é o caso já do vosso lado, não sei se têm instalado a app Qualar, mas de facto existe uma app e também para dar resposta a estas novas aplicações mais modernas, em que permitem ao cidadão ter de uma forma mais próxima a informação. De facto as apps são uma mais-valia nesse sentido. E por isso, antes de prosseguir, vai haver aqui um primeiro momento que pedia-vos que desse lado respondessem a esta questão, se já alguma vez acederam ao website ou à app Qualar, se estão familiarizados. Portanto, têm 3 opções: se nunca acederam, não sabem o que é de todo; se sim, já acederam, mas nunca exploraram nenhuma funcionalidade do Qualar; ou se já usaram pelo menos uma das funcionalidades de consulta das concentrações, do índice de qualidade do ar, ou se mesmo já fizeram o download da app, ou se sabem o que é a app Qualar, se a têm. Nesse caso tem outra opção para poder dar resposta a essa, portanto, a isso. Tem 3 formas de votação. A forma mais fácil é acederem através do QR Code que vem na imagem. Se vocês tiverem um QR Reader no vosso telemóvel, basta apontar para o ecrã e facilmente têm acesso à questão, à pergunta. Ou então vai ser colocado aqui também no chat este link que acaba aqui com um conjunto de números e de letras, que também dá acesso direto à pergunta, ou acedendo ao endereço geral, ao URL geral do Mentimeter, colocando num canto, existe um campo superior da página do Mentimeter, onde é possível introduzir um código, e esse código é este, também poderão fazê-lo dessa forma. Se calhar vou dar aqui alguns segundos para responderem. Em função daquilo que será este momento de votação, vou tentar adequar um pouco melhor aqui a explicação que vou dar sobre este sistema de informação. Agora, nesta primeira, pronto, de facto, nos próximos presumo que não terei que deixar tanto tempo, porque pronto, já tenho pelo menos o website aberto e será mais direto. Se tiverem o QR Code, de facto é o mais rápido. Mas pronto, dar aqui mais uns segundos, se calhar vamos partilhar já aqui o slide com os resultados da votação.
Ainda há pessoas a votar, talvez. Boa, há potencial para se aprender muito aqui hoje. É verdade, é verdade. Não sei se muitas mais pessoas votarão, mas pronto, claramente vê-se aqui a tendência do azul, que é não têm conhecimento ou nunca usaram o Qualar, seja através do website ou através da app. Pronto, então vou tentar se calhar detalhar um pouco melhor os serviços que o Qualar disponibiliza. Esta informação também já foi de alguma forma introduzida o ano passado na formação, mas pronto, não deve alterar muito aquilo que vemos, ali está mais ou menos a meio termo, quem já acedeu. Sim, acho que é 1/3 nunca acedeu, portanto, peço desculpa, 3/4 nunca acedeu, e portanto... É isso. Muito bem, então acho que podemos aqui encerrar por agora esta votação, e eu vou continuar então aqui a apresentação. Isto saiu-me do sítio. Bom, estão a ver o slide seguinte, certo? Sim. Pronto, muito bem. Pronto, então explicar aqui um bocadinho a gênese deste sistema de informação, porque é que ele existe. O Qualar foi criado mais ou menos em 2001 e ele foi criado sobretudo para dar a resposta, para cumprir dois objetivos. Por um lado, foi desenvolvido para dar resposta às necessidades de divulgação de informação à população, dos níveis que são medidos nas estações de qualidade do ar, e por outro também de servir como um repositório de informação, tendo em vista a preparação de um conjunto de elementos no âmbito da transmissão da informação à Comissão Europeia, dos resultados da avaliação da qualidade do ar. E, portanto, isso decorre da legislação, nós temos que reportar todos os anos informação de qualidade do ar à Comissão Europeia e, de facto, ter essa informação toda organizada num sistema, num repositório, facilita-nos muito esse trabalho e de forma a garantir que ele é feito com a necessária qualidade. E por isso este sistema acaba por funcionar como um concentrador de informação que armazena, que processa e que transmite os dados de qualidade do ar e que disponibiliza essa informação também quase em tempo real, os dados que estão a ser medidos nas estações de qualidade do ar. Aqui é a homepage do Qualar, é a página principal deste sistema de informação, que também teve recentemente um processo de melhoria, houve aqui uma tentativa de modernização desta interface e, portanto, o objetivo também é garantir um melhor suporte aos processos de tomada de decisão e de forma a que a informação que se apresenta aqui possa ser apresentada de uma forma mais eficaz, que possa ser apresentada de uma forma mais apelativa, que permita a disponibilização de mais e melhores serviços, com mais interação com o próprio utilizador. E portanto, foi nesse sentido que a modernização foi efetuada há cerca de 2, 3 anos, e foram incorporadas também várias novas funcionalidades. Existem vários serviços que são aqueles que nós consideramos que são os principais do Qualar. Há a disponibilização do índice de qualidade do ar, que nós designamos por índice Qualar, que é um dos principais, e eu já vou explicar mais à frente o que é este conceito do índice de qualidade do ar, que é muito importante que vocês percebam, porque a grande parte da informação que é disponibilizada no Qualar é agregada e disponibilizada de acordo com esse índice de qualidade do ar, e por isso este menu, esta funcionalidade em particular do índice de qualidade do ar permite o quê? Permite que seja efetuada a consulta das concentrações que são medidas nas estações de qualidade do ar, que são geridas pelas comissões de coordenação, pelas entidades regionais no continente, que são as comissões de condições de desenvolvimento regional, e pelas direções regionais de ambiente nas ilhas. Também tem um serviço que permite a consulta da previsão para o próprio dia e para o dia seguinte, quer a nível nacional como ao nível da Europa. Outra componente são os downloads, a partir do qual é possível descarregar os dados
exportar para, em formato Excel os dados que são medidos nessas estações, e essa componente nós hoje vamos explorar um pouco mais à frente nos exercícios práticos. E os dados estatísticos também é uma componente muito importante, porque é a partir desta informação que nós conseguimos aferir ou perceber se estamos a cumprir ou não os objetivos de qualidade do ar que estão estipulados na legislação, ou seja, se estamos em situações de excedência ou não aos valores limite que estão legislados na nossa legislação nacional. Também foi introduzida, por altura da modernização deste sistema, foi introduzido um microsite, e esse microsite permite aceder a vários materiais de uma campanha que se iniciou, que se chama Por um País com Bom Ar, e que se iniciou por altura da celebração do primeiro Dia Nacional do Ar, dia 12 de abril de 2019. Então, como referi há pouco, um dos conceitos principais que está subjacente à informação que é disponibilizada no Qualar refere-se ao índice Qualar. E o que é este índice? Este índice basicamente permite de uma forma fácil, simples, para o utilizador entender a informação, é mostrado através de uma classificação qualitativa, que varia de muito bom a mau, numa escala de cores, e essa informação do índice de qualidade do ar permite o quê? Permite que nós possamos adequar os nossos comportamentos e ações no sentido da nossa proteção, da proteção da saúde humana, especialmente dos grupos mais sensíveis da população. E ela é baseada, este índice é baseado nas concentrações dos poluentes que são medidos nas estações de qualidade do ar, e representa a pior classificação que é obtida, traduzida na tal escala de cores, que varia de muito bom com verde mais claro até mau, que é traduzida na cor vermelha. Existem vários requisitos para o cálculo deste índice, e consoante o tipo de zona, tem que existir obrigatoriamente, no caso das aglomerações, eu se calhar não vou aprofundar muito isto para não complicar, mas basicamente o que é uma aglomeração? Uma aglomeração é uma área que tem uma determinada densidade populacional, mas basicamente está associada, associa uma aglomeração a um aglomerado urbano, portanto está associado a uma zona onde os grandes aglomerados urbanos de Lisboa, de Porto, de Braga, de Coimbra, portanto grandes aglomerados urbanos, existe de facto este requisito de existência de, pelo menos, a informação das médias horárias do dióxido de azoto e das médias diárias de partículas em suspensão. Todas as outras zonas exigem que, para que o cálculo seja efetuado, pelo menos a existência de informação das médias horárias do ozono e das partículas inaláveis PM10 ou PM2,5. Caso exista a informação do dióxido de enxofre, ela também é considerada no cálculo do índice de qualidade do ar. Aqui, e para completar aquilo que eu referi no slide anterior em relação aos requisitos, dizer também que existem basicamente dois índices de qualidade do ar que são disponibilizados, que são 2 níveis de informação, um que é o índice de qualidade do ar atual, que é para o próprio dia, e este mind map acaba por sistematizar essa diferença, e é determinado para o próprio dia, atualizado a cada hora do dia, e é determinado com base nas concentrações médias horárias, no caso dos gases, e com base na média deslizante das últimas 24 horas, no caso das partículas PM10 e PM2,5. Se for relativamente a um dia diferente do dia corrente, nós designamos isso de histórico, índice Qualar de histórico, e está representado neste mind map na ramificação a verde, na cor verde, e faz uso de outros parâmetros estatísticos, que são os máximos horários no caso dos gases e das médias diárias no caso das partículas. Este índice representa a pior classificação, que é obtida com os poluentes usados de acordo com estas regras. O índice Qualar tem 2 níveis de apresentação de informação. Vocês podem observar esta informação ao nível da zona ou ao nível da estação.
Aqui vemos a informação do índice de qualidade do ar mostrado ao nível da zona, ou seja, as zonas são aquilo que nós chamamos as unidades de gestão da qualidade do ar. E, portanto, são também determinadas com base, o preenchimento daquela cor naquelas áreas é dada pelo pior poluente medido, e neste caso, quando vocês acedem ao qual área este menu, conseguem também ver do lado direito, no meio do lado direito, um gráfico que sumariza a quantificação dos dias que em cada uma destas classes, em cada uma destas zonas e aglomerações, no ano que vocês escolherem, para o ano que vocês escolherem. Ao nível da estação, o que é que vocês podem aqui explorar? Podem verificar a localização das várias estações de qualidade do ar. Mais uma vez, a cor que vocês veem, neste caso estamos a ver o índice global e por isso a cor é dada pelo pior poluente, medido nessa estação. Quando clicam sobre o balão, têm mais um conjunto de informação, desde o concelho onde a estação está, o tipo de influência da estação, o tipo de ambiente, o tipo de influência, portanto, se a estação é uma estação com uma influência de tráfego, uma influência industrial ou de fundo, porque pode ter várias influências e não tem uma em particular. Neste caso estamos a ver aqui no exemplo a estação do Cerro, que é uma estação de fundo, está localizada no ambiente rural, podia também ser localizada no ambiente urbano ou suburbano. Estas estações aqui na zona de Lisboa serão, portanto aqui no tipo de área aparecerá ambiente urbano. É dada a informação do índice de qual ar calculado, neste caso médio, qual foi o poluente responsável, que neste caso foi o ozono. Podem também ver do lado direito e para a estação que vocês selecionarem, a evolução, os vários gráficos dos poluentes que são medidos nessa estação e a evolução das concentrações ao longo do dia. Podem fazer essa pesquisa para duas bases temporais, ou diária ou para 15 dias. No caso de 15 dias, aquela data que vocês escolherem no scroll da data, a informação que vai aparecer é dos 15 dias anteriores à data que é selecionada aqui no campo da data. Outra funcionalidade que é muito interessante também explorar é que vocês conseguem ver onde é que está a localização das estações consoante a tipologia de estação e por isso vocês podem, por exemplo aqui neste caso, selecionar que querem ver todas as estações localizadas em ambiente rural e portanto de fundo, e todas as estações de qualidade do ar da rede oficial são aqui apresentadas no mapa. Neste caso foram selecionadas todas as estações que estão localizadas em ambiente urbano e suburbano e que incluem todas as possíveis influências de tráfego industrial e de fundo. Aqui conseguem, há outra funcionalidade muito importante, a previsão da qualidade do ar. A previsão da qualidade do ar é um serviço que foi desenvolvido em parceria que é desenvolvido também com a ajuda de universidades nacionais e que utilizam metodologias distintas consoante a previsão seja dada para o continente ou para a Madeira. Esta divulgação é também feita sob a forma de um índice e é em tudo semelhante àquilo que é mostrado para o índice observado. No entanto, a formulação não se baseia nas medições das estações, mas baseia-se numa estimativa de níveis previstos dos poluentes e é efetuada com recurso a esses modelos matemáticos. A relevância deste serviço é de facto servir-nos como uma ferramenta que garante a possibilidade de termos um meio para antecipar e fornecer avisos à população, portanto podemos antecipar e adequar os nossos comportamentos em função daquilo que é a previsão da qualidade do ar. Este esquema traduz a formulação do índice, não vou estar aqui com muito detalhe, mas dizer que existe a nível nacional, essa informação é disponibilizada para os poluentes, partículas PM10, PM2,5, ozono, dióxido de azoto e também para as poeiras, que resultam de eventos naturais, eu já vou explicar um pouco mais à frente o que é isto, ou apresentam um índice também global ao nível das capitais de distrito ou do concelho. Consoante, como eu já referi, seja para o continente, esses modelos
são utilizados um modelo numérico no caso do continente e é utilizado um modelo estatístico no caso da previsão para a Madeira. Relativamente à previsão para a Europa, nós utilizamos, com recurso à informação do Serviço de Monitorização Atmosférico Copérnicos da União Europeia, disponibilizamos essa informação também para a Europa, mas é um serviço que não é produzido a nível nacional, é um serviço que nós incorporamos no Qualar, mas que na verdade é desenvolvido e é disponibilizado por este Serviço Atmosférico da União Europeia. Aqui é um aspecto de como vocês vão encontrar informação no Qualar. Tem basicamente 3 formas, e acaba por traduzir um pouco a explicação que eu dei há pouco. Do lado esquerdo conseguem ver a previsão ao nível das capitais de distrito. Depois, se fizerem um zoom in, conseguem ir ao detalhe do município. Neste caso estamos a ver o índice global, portanto cuja cor é dada pelo pior poluente estimado. No caso da previsão ser visualizada por poluente, como é o caso do mapa do meio, conseguimos ver qual é que é o índice de qualidade do ar para cada ponto do espaço e já é apresentado num formato de mapa raster, e podem ver a informação, portanto, para cada um dos poluentes que eu referi, o ozono, dióxido de azoto, partículas PM10 ou PM2,5. E do lado direito podem consultar essa mesma informação, mas dada pelo serviço do Copérnicos da União Europeia. Podem consultar essa informação para uma cidade que seja do vosso interesse, ou porque vão viajar e querem saber qual é que é a qualidade do ar no local de destino. Conseguem também aceder através do Qualar essa informação. Esta informação acaba por ser um resumo, ou seja, cada índice de qualidade do ar, a classificação do índice está associada a conselhos de saúde, e daí ser uma informação que é bastante acessível a qualquer cidadão poder perceber se incorre em algum perigo para a sua saúde ou não, e como é que ele quais são os efeitos pelo facto do índice estar fraco ou estar mau, o que é que eles devem de fazer para se adaptar e para se protegerem melhor. Aqui já temos aqui um outro tipo de serviço que vamos explorar hoje mais daqui a pouco, a página dos downloads, a partir do qual vocês conseguem exportar informação dos dados das estações de qualidade do ar. Tem vários formatos para poder proceder a essa exportação. Se clicarem sobre aqui o nome da estação, vão conseguir exportar a informação de todos os poluentes medidos nessa estação para um ano selecionado. Se clicarem sobre o poluente aqui no cabeçalho, vão exportar todos os dados das estações para esse poluente escolhido num dado ano. E se clicarem sobre uma destas setinhas, tem aqui uma relação unívoca, exportam o dado relativo a esse poluente selecionado e para essa estação. Outro serviço que podem aceder através do Qualar é o serviço das estatísticas. Vocês aqui conseguem fazer uma consulta de 2 maneiras, ou selecionando o poluente ou selecionando as estatísticas por parâmetro estatístico. Se fizerem a visualização por poluente, podem escolher depois aqui no scroll o poluente do vosso interesse. E o que é que vai aparecer aqui? Vão aparecer as estatísticas que são as estatísticas mais relevantes para esse poluente selecionado. Podem depois escolher qual é que é a zona que pretendem verificar essa informação, e estes valores basicamente permitem verificar até que ponto é que está a existir o cumprimento ou não dos valores limite que estão estipulados na legislação de qualidade do ar. E portanto toda essa informação está processada, e vou mais à frente também num dos exercícios explicar como é que vocês conseguem interpretar
olhando para esta informação, se estamos numa situação de descendência ou não a um valor limite. Aqui, isto é uma outra das mais-valia de ter um sistema de informação como este, que já vai tendo alguma complexidade, mas que acaba por ser a origem da informação de qualidade do ar nacional. E este sistema acaba por ser interoperável com outros sistemas, portanto, qualquer alteração, qualquer situação que seja, que entre no sistema de informação Qualar, ele é replicado para outros sistemas, nomeadamente para o sistema de informação que se chama Air Quality Portal, que é gerido pela Agência Europeia do Ambiente, e, portanto, a informação que é medida nas nossas estações nacionais é reportada em tempo quase real para esse concentrador europeu, portanto é feito um envio diretamente, daí também consultando o Air Quality Portal nós conseguimos aceder à informação das medições em Portugal, assim como todos dos outros Estados-membros. Também é enviada a informação, há uma interoperabilidade com o Sistema Nacional de Informação de Ambiente e a app Qualar também é alimentada, obviamente, com a informação do Qualar, portanto tudo o que consta, o que vocês podem ver de informação na app é transmitida através deste sistema de informação. Como eu referi no início, há um microsite que foi introduzido no Qualar e que tem um objetivo de manter toda a informação que é criada e que vem sendo desenvolvida no âmbito da campanha por um país como Boar. Se lembram, este microsite foi criado por altura do Dia Nacional do Ar, da primeira celebração, do dia de 12 de abril de 2019, e neste site vocês conseguem visualizar todos os materiais, brochuras, cartazes, todo o material que vai sendo integrado anualmente por altura dessa celebração do Dia Nacional do Ar e que todos os anos tem novos destaques, consoante o tema que é selecionado para esse ano. Por exemplo, o ano passado o enfoque foi educar para melhorar, portanto existem vários conteúdos que foram desenvolvidos com enfoque neste tema, e o objetivo é sempre o de chamar a atenção para a importância das pessoas estarem envolvidas com esta temática, com esta problemática e de serem também elas próprias responsáveis por alterar os seus comportamentos e de influenciar uns dos outros. Por isso, também aconselho, se não o fizeram, a consultar, porque de facto conseguem não só consultar, mas conseguem também fazer o download das brochuras e de uma série de materiais. A app Qualar, se calhar isto para os mais jovens, não só, todos agradecemos a existência destes novos aplicativos porque nos ajudam imenso. E as novas tecnologias de facto vieram introduzir uma ajuda nesse sentido e conseguimos aceder de uma forma mais fácil, independentemente do local onde nos encontramos, à informação da qualidade do ar. E o Qualar tem vindo, esta app em particular, tem vindo a introduzir várias funcionalidades que permitem, o objetivo é também criar sinergias de interesse, não só, obviamente, com tudo o que tem a ver e que influencia a qualidade do ar, mas incorporar outros serviços dentro desta app, nomeadamente, para além daquilo que é a informação que vocês conseguem visualizar ao nível de avisos, de conselhos de saúde, ao nível da previsão para o próprio dia, para o dia seguinte. Foram introduzidas outras funcionalidades, por exemplo, de poderem receber notificações naquilo que vocês definem como os vossos locais favoritos, portanto, se tiverem num desses locais existir condições de fraca qualidade do ar, vocês são automaticamente notificados de que esse local pode ocorrer uma situação de mais fraca qualidade do ar e o que é que devem de fazer, quais são os conselhos de saúde, que tipo de comportamentos é que vocês têm que adequar em função daquele índice que está a ser previsto.
Tem outras funcionalidades, por exemplo, é possível aceder ao site, a esta app em bilingue, e por isso permite alargar a possibilidade de utilização da app a cidadãos que se encontrem no país que sejam de outras nacionalidades. E mais recentemente, por exemplo, penso que foi mais ou menos no final do verão do ano passado, foi introduzido também a possibilidade de verificarem se existe alguma ocorrência de incêndio ativa no local onde vocês se encontram, ou no mapa, em qualquer local do território nacional. E essa informação nós consideramos que é relevante, porque obviamente tem uma influência forte naquilo que é a qualidade do ar que está a ser medida, que pode estar a ser detectada por uma estação de qualidade do ar próxima, mas pode também não ser o caso, porque não existem estações de monitorização em cada ponto do espaço, como é óbvio, e portanto, tendo em conta que isso é um tipo de ocorrência mais casuística, a existência também destes avisos, através desta app, também acaba por ser uma mais-valia. Isto é uma parceria que foi desenvolvida com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e portanto, tem também a possibilidade de aceder a mais esse serviço através da app. E também, por exemplo, a meteorologia, conseguem ver a previsão meteorológica no local onde vocês estão a fazer a consulta e também acaba por ser uma mais-valia, já não precisam de ir à app da meteorologia, basta acederem à app do Qualar e acedem à meteorologia, à qualidade do ar e à ocorrência de incêndios, cada vez mais integrada numa série de informação, que é positivo para o cidadão não se dispersar. Isto aqui representa vários screenshots que vocês podem ver na app e aconselho, se não o fizeram ainda, que façam o download através das plataformas habituais do Google Play ou da App Store. Basta colocarem Qualar no search e diretamente irão aqui à app Qualar e poderão fazer o download. Esta era a componente mais teórica, que de alguma forma já tinha sido introduzida o ano passado. Não sei se, e eu esqueci-me de dizer isso no início, obviamente que se tiverem, estou a ver que no chat há aqui muita coisa, não estou a acompanhar, mas se tiverem obviamente alguma questão, alguma dúvida, ou levantam a mão ou colocarão aqui no chat e tentaremos dar... Sim, eu coloquei no chat uma informação para as pessoas irem colocando questões e tem estado a acontecer. Portanto, ótimo. para quem não está com atenção ao chat, se quiserem ir fazendo perguntas, nós vamos tentando responder. Eu não disse no início, mas para todos, aproveito para dizer, quem tiver dúvidas, precisar de ajuda, quiser desenvolver algum exercício que não sabe bem como fazê-lo ou não tenha ideias para o concretizar, nós estamos disponíveis. Podem nos mandar um e-mail, no final poderemos disponibilizar uns endereços de e-mail, o meu posso disponibilizar, não tenho problema nenhum com isso. Nós ajudaremos. No momento, se quiserem colocar dúvidas no chat, nós vamos tentando responder. Até agora temos estado a dar resposta. Força, Cláudia. Muito bem. Então, se calhar vou partir para a parte mais engraçada, entre aspas, porque tem aqui esta componente mais prática e é sempre mais interessante. E porque também implicará aqui uma interação maior convosco. Dizer que esta sessão prática vai consistir em 4 exercícios e nesses 4 exercícios vão existir 4 momentos de Mentimeter, cada um associado a um dos exercícios e vão basicamente... vocês olhando para este sumário se calhar vão achar que isto é muito complexo e de alguma forma é, porque esta informação acaba por ser bastante técnica, mas vão ver que com a sequência de passos no Qualar que é necessário fazer para obterem esta informação e depois aquilo que acontece em termos das características destes poluentes com a explicação que eu vou dar, vão perceber que se calhar isto não é assim tão complicado e vão conseguir, se calhar, se tiverem com atenção, e vou desde já dar essa dica, durante a minha explicação eu vou dando dicas para a resposta certa e certamente irá ajudar a que vocês possam escolher bem a resposta, a opção,
mas com exceção do primeiro exercício, em que este momento de interação convosco vai ser logo no início, e portanto só vou colocar a questão e depois vou explicar passo por passo como é que obtém essa informação no Qualar e como é que vocês devem de interpretar a informação que obtêm do Qualar. O primeiro exercício tem a ver com o ciclo diário das concentrações do dióxido de azoto nas estações de qualidade do ar. O exercício 2 tem a ver com verificar se para um determinado poluente, neste caso é o dióxido de azoto, se está ou não a cumprir os valores limite que estão estipulados na legislação. O exercício 3 tem a ver com uma análise conjunta do ciclo diário das concentrações do NO2 e do ozono, portanto, em vez de ser feita essa análise individualmente para o poluente, vão perceber que existe uma interação, uma lógica na análise destes dois poluentes, portanto, a forma como eles se comportam de alguma forma se relaciona. E, por último, o exercício que vai focar na análise da influência de um episódio de evento natural nas concentrações de partículas PM10. Este evento natural é o quê? É basicamente o transporte de partículas e poeiras naturais com origem em regiões áridas dos desertos do norte de África, que por acaso está a ocorrer neste momento com influência no arquipélago da Madeira, até está a ser um evento bastante forte e que está a influenciar bastante as concentrações medidas no arquipélago da Madeira. Estão a verificar-se concentrações de índice de qualidade do ar fraco e até mau, portanto, concentrações bastante elevadas de partículas PM10. Então, aqui, esta é a primeira interação convosco. A pergunta é, e isto em relação ao ciclo diário das concentrações do NO2, qual é que vocês acham que é o gráfico que representa corretamente o ciclo diário do dióxido de azoto nas diferentes tipologias de estações? E as diferentes tipologias de estação são a tipologia de tráfego, ou seja, são estações em que a principal influência dos valores medidos na estação resulta da fonte de tráfego. Tem as estações, o ciclo diário das estações urbanas e suburbanas de fundo e das estações rurais. Aqui não sei se eu vou adiantar aqui algumas características que provavelmente já conhecerão em relação ao dióxido de azoto, mas o dióxido de azoto, como sabem, é um poluente cuja principal fonte resulta do tráfego dos veículos automóveis e, portanto, por aí também conseguem perceber de alguma forma o porquê da curva evoluir de uma determinada maneira. Mas esta primeira pergunta acaba por ser uma verificação um bocadinho mais rápida, não tendo ainda a informação teórica do que é que está aqui a acontecer, só para perceber a vossa sensibilidade sobre o assunto e de que forma é que vocês conseguem chegar à resposta correta. De qualquer forma, também aqui a única nuance, como podem perceber, é em relação à curva azul das estações urbanas e suburbanas de fundo. Portanto, vou colocar aqui a votação se acham que o gráfico correto é o A ou o B. E tem as mesmas formas de votação que há pouco, através do QR Code, através deste link que vai ser colocado no chat. Posso dar uma ajuda? Podes. Vou dar uma ajuda. Portanto, como a Cláudia já disse, o poluente NO2, é o dióxido de azoto, aparece sobretudo de reações de combustão e, portanto, os motores dos veículos automóveis são emissores deste tipo de poluição. Por este motivo, diria que é o poluente em meio urbano, isto é, nas cidades e nas vilas, onde há muitos carros a circular. Geralmente a evolução diária deste poluente acompanha essa fonte, não é? Normalmente os poluentes aparecem junto das fontes onde são emitidos e por isso eu sugiro que olhem bem para o gráfico. É uma evolução ao longo das 24 horas por dia, não é? O eixo do X tem as 24 horas do dia, é a média horária de cada uma das horas do dia, e no eixo dos Y está a concentração deste poluente, cuja fonte principal é o tráfego automóvel. E, portanto, olhando para as curvas
e para as zonas onde elas são mais altas, onde as concentrações são mais altas e onde as concentrações são mais baixas, enfim, acho que já é uma boa ajuda para escolherem as curvas certas. Pronto, eu acho que pode ser partilhados os resultados, pode ser agora partilhado o resultado da votação, penso que já conseguem aceder ao Mentimeter também de forma mais rápida agora, não sei se já muita gente votou. Neste momento está a ganhar a opção A, não sei se mais pessoas querem, entretanto, concluir a votação. Muito bem. Ok, pronto. Há uma tendência clara, de facto, na escolha da opção A, e não vou dizer já a resposta certa, vou explicar como é que vocês primeiro acedem a esta informação e depois a interpretação do gráfico, e que aí vão perceber facilmente qual é que é a opção correta. Para já, cerca de 75% a opção A, 25% a opção B. Muito bem. Continuando. Isto vai... Já percebi que vai sempre saltar. Bom. Portanto, aqui, então explicar como é que vocês acedem à informação que está nos gráficos. Estamos a utilizar dados que são medidos nas estações de qualidade do ar. Como eu já referi há pouco, um dos serviços é justamente esse, portanto podem aceder através do menu do lado esquerdo ou aqui através deste ícone principal, selecionam Downloads, vai dar a uma tabela, como já viram há pouco, em que neste caso o que é que foi selecionado? Foi selecionado o ano 2020, as estações de tráfego, o poluente NO2, portanto eu aqui, clicando aqui, estou a exportar todos os dados medidos nas estações que têm a tipologia de tráfego a nível nacional. E fiz essa exportação para a tipologia de tráfego e depois também relativamente a mesma coisa, o mesmo exercício relativamente às outras. Portanto, para rural terão que selecionar aqui, terá que aparecer a azul aqui rural, e vão novamente clicar no NO2 e vão exportar todos os dados medidos nas estações rurais. E nas urbanas e suburbanas de fundo terão que aparecer aqui a azul, urbano e suburbano, e fazem a exportação do fecheiro em Excel, clicando aqui no NO2, exportam todos os dados que respeitam essa seleção. A exportação para o Excel, basicamente o que terá que ser feito depois é um tratamento de dados, por coluna organizam a informação por tipologia, portanto uma coluna relativamente ao tráfego, outra em relação às estações urbanas e suburbanas e outra relativamente à rural, e geram o respectivo gráfico. Agora, o que é que acontece aqui nesta linha de tendência que vocês veem no ciclo representado nos gráficos? Como a Paula referiu, de facto, o NO2 tem uma influência forte das emissões provenientes do tráfego rodoviário. Portanto, quando é que ocorre essa influência maior do tráfego? É no início da manhã, quando as pessoas vão para o trabalho, que agora, pronto, já não é tanto assim, mas ainda há alguma pressão, e no final do dia. E, portanto, aquelas duas bossas acabam por representar um pouco essa situação de uma forma muito evidente. Aqui a questão é, em relação às estações urbanas e suburbanas de fundo, o que é que acontece? A curva acaba por ter um comportamento bastante similar às estações de tráfego, o que significa o quê? Significa que também nessa tipologia de estação, nas estações urbanas de fundo, parece que as emissões provenientes dos veículos acabam por condicionar muito o perfil diário, só que numa ordem de grandeza mais baixa. Pronto, não têm aquela ordem de grandeza mais elevada da influência de tráfego, que tem o mesmo comportamento, mas numa ordem de grandeza de concentrações mais reduzida. Depois nas estações rurais, de facto, a linha não tem praticamente variação, é uma linha muito tenue, e significa que não há nenhuma fonte de dióxido de azoto com uma expressão naquele ambiente rural. E, portanto, já podem verificar, e a maior parte das pessoas acertaram, o gráfico correto é o A,
porque acaba por, como eu estava aqui a explicar, esta variação das estações urbanas e suburbanas de fundo tem este acompanhamento similar à estação de tráfego. Temos aqui as duas bossas, não é? Aqui no período da manhã, aumentar a partir das 6 da manhã até cerca das 8 com o pico, e vai reduzindo, e depois novamente ao final do dia, a partir das 5 da tarde, começa novamente a aumentar, portanto, claramente coincidente com aqueles picos, com estas rotinas das pessoas e com o uso do automóvel. Nas estações urbanas e suburbanas, nas zonas residenciais, o carro também é bastante usado, portanto, estas estações são estações de fundo, portanto, acabam por ainda apanhar a influência das emissões dos veículos. E aqui as estações de tipologia rural, de facto, com ordens de grandeza muito mais reduzidas. Não sei se para vocês é claro ou se é difícil entender estes conceitos. Penso que, não sei se há alguma questão, eu não estou a conseguir ver o chat. Se há alguma questão relativamente a este gráfico possa ser melhor esclarecida, ou se podemos passar para o exercício seguinte. Bem, eu não estou a ver aqui o chat, não estou a conseguir aceder, mas penso que vou passar então para o próximo exercício. O próximo exercício é relativo a verificar como é que nós conseguimos perceber se estamos numa situação de cumprimento ou não da legislação, e como é que nós conseguimos fazer isso. Primeiro há um conceito que é preciso explicar, que é importante, que é o valor limite, ou seja, a legislação da qualidade do ar estipula objetivos de qualidade do ar que se traduzem pela existência de valores limite, e esse valor limite acaba por ser um nível que é fixado com base em conhecimentos científicos e a partir do qual é aceite que há de facto efeitos na saúde humana e portanto o objetivo é não ultrapassar esses valores limite, porque a partir desses níveis há de forma comprovada efeitos na saúde e portanto quando isso acontece há uma excedência ao valor limite. No caso do dióxido de azoto, o que é que a legislação estipula? Estipula 2 objetivos de proteção da saúde humana, que diferem consoante a base temporal. Estipula um valor limite horário, esse valor limite horário é de 200 microgramas por metro cúbico, que não pode ser excedido mais do que 18 vezes no ano. Isto significa o quê? Que se numa determinada circunstância, numa estação, num dado ano, forem excedidas, por exemplo, 10 vezes o valor de 200 microgramas por metro cúbico, não está em excedência. Porquê? Porque não excedeu as 18 vezes. Portanto, para além da excedência aos 200, para que exista uma situação de excedência ao valor limite, é necessário que essa situação de excedência ao valor de 200 ocorra mais do que 18 vezes no ano civil. E depois tem também estipulado o valor limite anual de 40 microgramas por metro cúbico. A diferença destas, na ordem de grandeza destas concentrações, tem a ver com a exposição, ou seja, obviamente que uma exposição prolongada no tempo, ao nível do ano, o valor de concentração tem que ser mais reduzido, caso contrário, portanto, as pessoas estariam expostas de uma forma prolongada no tempo a níveis muito elevados, com consequências para a saúde humana. Portanto, daí esta diferença entre o valor limite anual e o valor limite horário tem a ver com esse tempo de exposição. Esta informação que eu vos estou a dar, portanto, agora vou explicar como é que vocês acedem à informação, já sabem pela explicação que dei na parte mais teórica, mas de qualquer forma relembrar que existe aqui no menu do lado esquerdo um campo que diz redes de medição. Depois, dentro da rede Qualar, existem 3 submenus, um deles dá acesso aos dados estatísticos e é através desse menu ou desse submenu que vocês acedem a uma tabela deste tipo. O que é que vocês veem aqui? Veem que está selecionado o poluente para o qual eu quero verificar as estatísticas, estou a fazer a pesquisa por poluente e não por parâmetro estatístico, ou seja, estou a observar as estatísticas que são relevantes para esse poluente. E neste caso selecionei a área metropolitana de Lisboa do Norte e aparece aqui apenas 4 estações, tem mais, mas isto é apenas para sistematizar melhor aquilo que quer transmitir.
Portanto, aqui o objetivo é vocês conseguirem olhar para esta tabela e perceberem se há aqui alguma situação de excedência ao valor limite ou não, para perceberem se estão a cumprir a legislação de qualidade do ar neste poluente ou não naquele ano. E o que é que vocês devem de olhar em particular? Por um lado, vou já aqui adiantar que este parâmetro de eficiência horária, neste caso em particular, não vai condicionar a resposta. Porquê? Porque são eficiências de medição muito elevadas e a legislação estipula que apenas quando é inferior a 14%, esta eficiência de medição, é que não deve ser usada essa informação para efeitos de avaliação, da avaliação da conformidade legal, ou seja, para efeitos de comparação com os valores limite na legislação. Só para terem uma ideia, estes 14% representam cerca de 2 meses no ano. Portanto, se a eficiência de medição de uma estação durante um ano for inferior a 2 meses, essa informação não é elegível para poder ser utilizada na comparação com os valores limite. Não é o caso, portanto, é menos aqui uma informação que vocês vão, menos uma rasteira, pronto. Aqui tem esta coluna que diz o número de excedências ao valor limite horário. O valor limite horário são os 200 microgramas por metro cúbico. No caso desta estação de intercâmbio houve uma excedência, na Avenida da Liberdade houve 5, nas restantes não houve nenhuma. E apresenta nesta coluna a média anual. O valor limite é 40 microgramas por metro cúbico e, portanto, veem qual é a situação em cada uma das estações relativamente ao cumprimento ou ao não cumprimento desse valor limite. Então, face a esta informação que eu vos acabei de dar, a pergunta é qual é que é a situação relativamente à situação de conformidade na área metropolitana de Lisboa Norte em relação à conformidade, se existe alguma estação a exceder o valor limite. Portanto, tem 3 opções, não existe nenhuma estação a exceder o valor limite, nenhum dos valores limite. A opção B, a opção é que na Avenida da Liberdade excede no valor limite horário e no valor limite anual, e em Entre Campos excede no valor limite horário, ou a opção C, se apenas há excedência na Avenida da Liberdade ao valor limite anual. Podem utilizar os meios que já têm usado nas 2 situações anteriores, não sei se estão já, podem entretanto ir votando, antes de passar aqui ao slide de resumo da votação. Peço que sejam rápidos, porque já não estamos assim com tanto tempo, já estamos aqui a furar um pouco. Se calhar poderá ser partilhado já aqui os resultados da votação. Muito bem, nenhuma. Vamos lá ver. Há sempre rasteiras aqui. Vamos só esperar aqui mais uns 10 segundos. Por agora, a resposta que está a ganhar... Cláudia, temos aqui uma pessoa de mão no ar, a Maria de Jesus, não sei se é para falar, sim, era sim. só para relembrar. Ok. Pode colocar a questão? Posso sim. Sim, É o seguinte, não é uma questão, é porque eu não consigo visualizar, não sei se os meus colegas conseguem, mas eu não consigo. Portanto, eu não consigo visualizar nem os algarismos, nem as letras, estão muito minúsculos, portanto é impossível responder. Não consegue no slide? No slide, sim. Possivelmente tem o seu ecrã, verifique se não está com uma percentagem baixa de visualização. Deve ser do seu ecrã, nós vemos bem. Pois, é assim, eu tenho estado no Zoom noutras reuniões e vejo. Pois. Ok? Então já sabe Ok. Tentar maximizar um pouco mais a janela. Está aberta, portanto, pronto, eu nunca vou responder, vou escutando, mas é impossível, não. Ok. Pronto, com licença. Pronto, ok, se calhar vamos aqui então concluir. A maior parte das pessoas escolheram a opção B, que é as excedências na Avenida da Liberdade no valor limite horário e valor limite anual, e Entre Campos no valor limite horário. 38% na Avenida da Liberdade ao valor limite anual. Muito bem. Também há aqui algumas respostas no chat para a opção B. Ok.
Muito bem. Pronto, então vamos lá aqui. Portanto, então a resposta certa é a opção C, ou seja, a única situação de excedência ao valor limite é a Avenida da Liberdade na média anual. Porquê? Porque, como eu referi, as excedências ao valor limite horário que aparecem nesta coluna só é considerada excedência ao valor limite, como eu expliquei, se for superior a 18 vezes a excedência ao valor 200. E, portanto, neste caso, em Entre Campos ocorreu uma excedência ao valor 200, portanto, está abaixo das 18. No caso da Avenida da Liberdade, ocorreram 5 vezes excedência ao valor 200 microgramas por metro cúbico, e, portanto, inferior também às 18 vezes permitidas por ano. Por outro lado, na média anual, aqui vemos 36 que é inferior a 40, 55 é a única situação que está superior ao valor limite de 40, portanto, de facto a opção certa era a C. Aqui a parte mais tricky seria mesmo esta questão da excedência, pronto, isto era uma rasteira, mas de facto é assim que deve ser interpretada a excedência a este valor limite. Pronto, passando para o exercício 3 muito rapidamente, é relativamente a um outro poluente, o ozônio troposférico, dizer muito rapidamente que é um poluente secundário, ou seja, significa que não é um poluente que é emitido diretamente para a atmosfera, ele é formado com base em reações químicas com outros precursores. E quais são os precursores? Ou seja, é necessário existir concentrações ou reações entre óxidos de azoto e compostos orgânicos voláteis e monóxido de carbono para que haja a formação do ozono em condições particulares que terá que haver... Quando é que o ozono se forma? Quando temos circunstâncias de uma forte radiação solar, e por isso normalmente temos concentrações mais elevadas deste poluente no período do verão, portanto precisa destas duas, por um lado a questão meteorológica influencia muito, por outro lado a existência de precursores. Quais são esses precursores? São aqueles que estão na origem dos poluentes primários que decorre destas emissões dos veículos automóveis e também de alguns processos industriais. Aqui a questão é vocês perceberem a relação que existe no ciclo diário das concentrações da relação entre o dióxido de azoto e o ozono. Daquilo que nós já vimos do dióxido de azoto, o que é que vocês verificaram? Verificaram que existiam ali dois momentos durante o dia, e portanto mais uma vez este gráfico mostra as horas ao longo do dia, portanto da meia-noite até todas as horas do dia, e no eixo das ordenadas a concentração de poluente. Não vou dizer qual é que é a curva que corresponde a cada um destes poluentes, mas pelo aquilo que vocês já sabem do comportamento do dióxido de azoto, penso que não vai ser difícil responder a esta questão. De qualquer forma, o ozono, face àquilo que acabei de explicar e o facto de ele ser formado quando existe uma forte radiação solar, essa situação ocorre normalmente ao longo do dia, sobretudo nos períodos da tarde, e portanto mais não vou dizer. Podem rapidamente votar novamente, usando o mesmo meio. Aqui a nuance é a opção A. A opção A refere que o ozono está, portanto o comportamento do ozono é representado através da linha azul e o NO2 é representado da cor de laranja. Ou a opção B, em que o ozono é representado na cor de laranja e o dióxido de azoto é representado na cor azul. Qual é que vocês acham que é a opção certa? A opção A ou a opção B? Não sei se já existem muitas votações, talvez possamos já partilhar ir partilhando os resultados. Ok.
Dar aqui mais uns segundinhos. De qualquer forma, a tendência aqui é clara em relação à tendência de escolha da opção. Muito bem, pronto. Claramente há aqui uma votação forte na opção B. Se calhar vamos aqui então encerrar aqui a votação, porque a opção certa é a opção certa é a B, ou seja, a maior parte de vocês acertaram, de facto conseguem perceber aquilo que foi a análise há pouco em relação ao NO2, que tem este comportamento com estas duas bossas de aumento no início da manhã e novamente ao final do dia, e devido às características do poluente ozono, a variação diária dessas concentrações, neste caso foi usado um exemplo da estação dos Olivais, é uma estação urbana de fundo, e mostra então que as concentrações começam a aumentar aqui ao início, portanto a seguir aqui próximo da hora do almoço, que é o período também em que há uma maior radiação solar, em que a radiação solar aumenta, e atinge-se os valores máximos nas primeiras horas da tarde, aqui, em que a radiação solar é mais intensa, as condições de mistura também são mais eficientes. E, portanto, aqui o acompanhamento, o aumento das concentrações do ozono, normalmente é acompanhado por um decréscimo das concentrações do NO2, conforme conseguem acompanhar aqui no gráfico. Dizer também que, normalmente, a concentração de altas concentrações do NO acabam por resultar, aquele NO, o monóxido de carbono que depois oxida e origina o dióxido de azoto, essas altas concentrações acabam por eliminar localmente o ozono, porque ele reage com o ozono, e portanto há aqui também uma interação entre estes dois poluentes, e em zonas onde há emissões por causa dos veículos, emissões de NO, de monóxido de carbono, o ozono tende a reagir com ele e, portanto, acaba por haver um ligeiro decréscimo do ozono. Mas, portanto, aqui é muito fácil entender o porquê deste ciclo diário em ambas as situações, quer em relação ao ozono, com o aumento de radiação solar, quer em relação ao NO2, acaba por ter aqui quase uma configuração de espelho e assimétrica em relação à evolução do ozono. Portanto, isto acabam por ser as causas daquilo que já referi, portanto não vou perder mais tempo com isto, e passamos ao exercício 4. O exercício 4 pretende verificar a influência de um episódio de evento natural nas concentrações de partículas PM10. E como é que vocês podem fazer essa verificação? Por um lado, não vou estar aqui a complicar, mas vocês poderão ter acesso a relatórios sobre os eventos naturais em que se confirma que houve de facto aquela influência do evento natural e, portanto, se estão lembrados, este fenómeno resulta do transporte de partículas e de poeiras naturais provenientes dos desertos do norte de África, e que, consoante determinadas condições meteorológicas, pode atingir o território nacional, como é o caso que eu já referi que está a acontecer no dia de hoje e tem ocorrido nos últimos dias no arquipélago da Madeira. Portanto, é feita uma avaliação desses fenómenos e ela é feito, quando é relativamente a dados validados, ele é disponibilizado no site da Agência Portuguesa do Ambiente através deste link. Quando se trata de dados pré-validados, como é o caso destas ocorrências que têm acontecido agora, isto requer ainda depois um processo de garantia e controle de qualidade em relação à verificação com garantia de que de facto houve aquela influência, mas como é que vocês conseguem
verificar se está a haver a previsão do evento natural. No menu do lado esquerdo do Qualar vem um link que previsão, encontra um submenu que se chama de eventos naturais e através desse submenu conseguem aceder à lista das várias fichas de previsão de evento natural. Portanto, conseguem, abrem esse PDF que está disponível através daquele link e encontram a ficha que diz qual é que é a influência, onde é que ela se está a verificar e faz uma breve descrição do fenómeno. Depois, como é que podem verificar se essa influência está a ser traduzida na medição das estações de qualidade do ar? Vão à página dos índices, que já sabem também ir, portanto vão à página dos índices, neste caso, em vez de estar a mostrar o continente, estou a mostrar na Ilha da Madeira, porque este exemplo mostra justamente um evento natural que ocorreu a 16 de dezembro de 2021, no arquipélago da Madeira, e de facto os níveis de partículas aumentaram bastante durante esse período. Portanto, este mapa representa o evento natural desse dia, 16 de dezembro de 2021. Aqui a questão, e este de facto é um dos exercícios talvez mais complicados, porquê? Porque ao passo que os outros poluentes têm influências muito específicas, ou seja, o dióxido de azoto tem uma grande percentagem dessas emissões decorre do transporte rodoviário, dos veículos. O ozono tem aquelas circunstâncias especiais de formação, não é? Sobretudo no período de verão, em que há uma forte radiação solar, em que há precursores para se poder gerar. No caso das partículas, as fontes podem ser diversas, ou seja, podemos ter até durante o período noturno concentrações muito elevadas de partículas PM10, justamente porque existe um leque mais abrangente de possíveis fontes que dão origem a este poluente, nomeadamente as fontes naturais, que é o que estamos aqui a focar, mas podem ser fontes antropogénicas ou fontes naturais. Aqui a pergunta é, e daí a dificuldade, e se também tivessem com atenção àquilo que eu acabei de dizer, talvez tenha dado uma boa dica para a resposta certa. O que é que nós vemos aqui? Vemos 3 opções de gráficos, e aqui a pergunta é qual é que é a curva representativa da influência do episódio de evento natural nas concentrações medidas de partículas. Neste gráfico 1 vemos uma estação urbana de fundo, a estação de Loures, neste caso é o dia 2 de janeiro de 2022, portanto vemos aqui esta ordem de grandeza, portanto isto, a cor é o índice de qualidade do ar médio é este amarelinho e aqui fraco, portanto houve essa variação ao longo do dia. Aqui mostra a Avenida da Liberdade também no mesmo dia, e no gráfico 3 apresenta para a estação de São Gonçalo, que é uma estação que existe no arquipélago da Madeira, no dia 16 de dezembro de 2021. Dizer também que uma das coisas que influencia também a possibilidade de haver um acréscimo de partículas são situações de grande estabilidade atmosférica, ou seja, aqueles dias muito frios em que não há dispersão, há altas pressões, não há dispersão de poluentes, em que por vezes até há uma inversão térmica, ou seja, não há a dispersão da massa poluente em altura nem na horizontal e portanto fica ali quase como um caldinho. Por vezes isso pode acontecer, sobretudo nos dias de inverno. Portanto, isso é mais uma das fontes que pode estar na origem das fontes das concentrações mais elevadas de partículas para além dos eventos naturais. E a pergunta, pronto, é de facto qual é que vocês acham que é aquela que representa o episódio de evento natural. Portanto, viram que têm que ir àquele menu do Qualar da previsão, onde que tem a listagem das várias fichas de previsão, verificam lá as datas em que houve a previsão e depois vão verificar no índice Qualar se nesse dia, para o local onde está prevista essa influência de evento natural, se houve ou não uma variação de concentração significativa de partículas. Penso que já estão a votar, neste momento. Se calhar poderá ser já aqui partilhado o ecrã com os resultados da votação, podendo ainda manter, muito bem, estou com atenção aqui às minhas dicas.
Ok. Este exercício de facto era o mais complicado e de facto utilizando o Qualar, pronto, exige ali vários passos que têm que ser seguidos para perceber se há de facto ou não a influência do evento natural nas concentrações medidas. Mas pronto, neste caso, claramente estava quase toda a gente com muita atenção ao que eu disse e eu vou já passar aqui para a resposta certa. Portanto, mais uma vez, isto aqui acaba por ser um pouco o resumo teórico daquilo que eu tive a falar há pouco. Portanto, vários fatores influenciam as concentrações de partículas e, portanto, por condições meteorológicas, como eu referi, que condicionam a dispersão, portanto, tudo o que eu já referi, não vou estar novamente a repetir, tendo em conta que estamos aqui com o tempo limitado, mas a resposta certa era a resposta relativa ao gráfico 3. Portanto, muito bem, quase todos acertaram e portanto, pronto, acho que a dica da data foi muito importante para conseguirem atingir aqui esta nuance dos 3 gráficos. Não sei se tem aqui alguma questão, eu vou tentar também agora chegar aqui ao chat porque não tenho conseguido seguir. Não sei, em termos daquilo que são os exercícios práticos já concluímos. Não sei se querem colocar alguma questão. Estão a perguntar se têm acesso à informação PowerPoint. Penso que não terá problema. Claro que não, portanto, também vos ajudará depois a conseguir seguir melhor os passos. Ok. Pronto, Margarida, não sei. Eu tenho uma questão, por favor. Sim. Sim, bom dia. Bom dia. É uma questão sobre mesmo a consulta no telemóvel por parte do que nós tivemos a ver, porque tem uma parte que nos falou, pronto, de ir ao menu de lado e pôr previsão e não me apareceu o que estava a falar, Cláudia. Está a consultar a app Exatamente, sim. e não consegue aceder à previsão? Onde tem a previsão, não é? A Sim, casinha do coisa, sai-me e aparece-me o meu estado, não sei se me consegue ver o estado aqui na Sim. localidade onde eu estou. Sim. Mas não me aparece onde é que eu posso procurar as outras hipóteses que mostrou de seguida. Foi agora antes deste gráfico. Mas assim, esta informação que eu explanei aqui na parte prática é com acesso ao website, não é através da app. Ok. Do website, porque aqui, por exemplo, na app não consegue fazer download dos dados, não consegue aceder às estatísticas. Não, Ok. a app Eu estava a tentar seguir por telemóvel e aí fiquei perdida. Não. Tem mesmo que ser através do website e no computador, porque... Ok, tá bom, obrigada. O objetivo da app é ser uma coisa mais objetiva e não disponibiliza esse serviço, não. Tá bom, ok, obrigada. Nada. Pronto, se não há então mais questões, resta-nos agradecer à Cláudia e às colegas todas da APA que estiveram presentes hoje aqui connosco. Penso que foi bastante interessante e também estão disponíveis para qualquer questão. Portanto, se não apanharam os contactos delas, podem também enviar para nós, que nós reencaminharemos. E pronto, muito obrigada a todas pela vossa presença e o resto um bom dia. Obrigada. Obrigada a todos. Adeus, Bom dia. obrigada. Obrigada.